Olá, pessoal. Então, estamos de volta aqui, para a nossa sequência aqui de vídeos, falando do capítulo plano operacional, tá? Vamos abordar agora o tópico 4.2 dos processos operacionais, e ele se divide em diversos temas, né? Então, na verdade, a função do plano operacional é descrever o que é que a empresa vai fazer de fato, né? Como é que ela vai funcionar, né? Descrever todos os aspectos das operações, da produção, dos serviços prestados, agregados, das atividades administrativas, né? Atividades de suporte, enfim. E o grande objetivo em um plano de negócio, né, fornecer subsídios, dados, informações para que na sequência dele venha o capítulo, no caso do TCC ou no plano de negócio fora da academia, digamos assim, da universidade, então que se faça de fato a análise da viabilidade econômica, financeira dele, né? E aí é por meio desses dados, dessas informações, o plano operacional, que a gente consegue construir cenários, né? Cenários positivos, cenários pessimistas, otimistas, né? E pessimistas, enfim, para comparar o funcionamento da empresa de acordo com comportamentos possíveis de demanda, né? E como isso irá desencadear alterações possíveis dentro do plano da empresa, da operação da empresa, né? Então, a gente consegue simular a necessidade de fazer um enxugamento, digamos assim, do investimento, devido à demanda não suportar um investimento grande, o contrário também, né? Às vezes a gente percebe por meio do plano operacional que aquele investimento ele não suporta a operação, né? Não suporta a demanda, e aí por isso a gente precisa fazer já um investimento maior, né? Um planejamento de um investimento maior, numa fábrica maior, né? Então, dessa maneira, a gente consegue ter todo esse processo aí, né? Então, o capítulo dos planos operacionais, né? Dos processos operacionais, desculpa, o subcapítulo, né? Ele é composto pela descrição das matérias-primas, dos insumos, né? Dos investimentos em equipamentos imobilizados, né? Descrição detalhada do processo de fabricação, a lista dos cargos das pessoas necessárias para os processos, a lista e descrição dos equipamentos necessários, né? Descrição do espaço físico, escolha, seleção de um local para se implantar a empresa, né? Adequado a questões de regras municipais, federais, estaduais e de órgãos reguladores, né? Processo de cronoanálise, né, dos processos empresariais, então saber quanto tempo demora cada etapa para que eu tenha possibilidade então de calcular as capacidades produtivas e operacionais, né, que a gente já viu no vídeo anterior, né? Descrição dos processos administrativos, e aqui também a gente inclui a abordagem da metodologia do Business Process Management, tá? Então é isso que vai fazer parte do capítulo, do subcapítulo 4.2, né? Especificamente nesse vídeo vamos tratar do 4.2.1, que é a descrição das matérias-primas e dos insumos de produção. E na minha visão, esse é um tópico um tanto quanto polêmico, tá? Ele é simples a princípio, né? Porque você conhecendo a tua empresa, você só vai descrever os materiais que serão utilizados. Porém, classificar eles entre matéria-prima, insumo, material de uso e consumo, equipamento do imobilizado, é uma atividade importante. Ela tem uma importância bastante
concreta para o momento posterior da análise financeira, né? Também do ponto de vista de gerencial da empresa, né, como um todo. Então, é bastante importante que a gente faça uma classificação de acordo com aquilo que a gente imagina correto. Só que esse correto, existem perspectivas um pouco diferentes, tá? Inclusive acadêmicas, bem embasadas por meio de livros com autores renomados aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, uma visão básica é de que matéria-prima é tudo aquilo que está incluído, agrupado, faz parte do produto, né? Tudo aquilo que foi utilizado no processo de fabricação, mas não está incluído no produto, como água, energia elétrica, os equipamentos utilizados em algumas das visões são insumos, né? E os materiais de uso e consumo são aqueles do escritório, das atividades de suporte, alimentação dos funcionários, produtos de limpeza e assim por diante. Ok? É uma forma de se classificar bastante coerente. Outra forma vai beber mais na fonte da contabilidade, né? De acordo com o tipo de produto, de material utilizado, alguns eles geram, dependendo também do modelo de tributação, né? Eles geram créditos de PIS e COFINS, né? Você comprar embalagens, brindes, enfim, algumas coisas nesse sentido. E aí também seria uma classificação interessante de ser feita, né? Fazer de acordo com a contabilidade e dar essa separação, porque isso vai impactar na análise da viabilidade econômico-financeira do projeto depois. Bem ou mal, qualquer desconto de imposto que eu venha a ter pode ser a chave para um projeto ser atrativo ou não para o investimento, né? Porém, do ponto de vista gerencial, existem características bem específicas deles que eu acredito, dentro de um plano de negócios, pensando que somos gestores generalistas, entre aspas, né? Mesmo que aqui dentro desses trabalhos do Business Plan tenhamos economistas, contadores, pessoal de comércio exterior, enfim, mas somos generalistas em geral enquanto gestores, planejadores de um negócio. Eu acho bastante indicado, e é assim que eu peço aos meus alunos, né, sempre que façam, uma classificação em quatro tipos, digamos assim, de materiais, né? Então, o primeiro deles são as matérias-primas, que são aquelas matérias-primas, são aquelas, tudo aquilo que faz parte do produto entregue ao consumidor, que o consumidor recebe, né? Então, nesse aspecto entram todas as matérias-primas que foram manufaturadas para gerar o produto e também, por exemplo, embalagens que o cliente pega e leva para casa a embalagem, né? Então, por exemplo, uma caixa de bombom da Nestlé, da Mondelez, para falar uma empresa aqui de Curitiba. Você vai no mercado, compra a caixa de bombom, aquela caixa de bombom, a caixa, o papel, né? Ela, para mim, ela é considerada matéria-prima, ela faz parte do produto. As embalagens dos bombons que estão dentro da caixa também são consideradas matérias-primas, né? Fazem parte do produto, porque eu não fui comprar o chocolate, eu fui comprar uma caixa de bombom. Então, tudo que está dentro da caixa de bombom, que eu levo para casa, né? Se essa caixa de bombom, e ela é assim, né? Ela vem embalada num plástico, né? Também é uma embalagem, né? Faz parte do produto, porque eu levo para casa, eu consumidor, então ela é uma matéria-prima. Contudo,
Quando o supermercado recebeu da indústria esse produto, ele recebeu um pallet, provavelmente, com várias caixas de papelão grandes, com várias caixinhas de bombons dentro dessa caixa de papelão. Talvez, possivelmente, essas caixas de papelão estavam enroladas com um filme stretch, né, um filme PVC, para firmar a carga, né? E aí, então, esse filme PVC, essa caixa de papelão grande, onde as caixas pequenas vão dentro, o pallet, isso tudo para mim é insumo, não é matéria-prima, tá? E por quê? Porque esses são materiais que o cliente, o consumidor que compra o produto, a caixa de bombom, não leva para casa, ele nem entra em contato com esse tipo de produto. Então, ele é considerado um insumo, tá? Além disso, temos como insumos energia elétrica, água, né? Outros produtos que foram utilizados no processo de fabricação e porventura sejam descartados, né? Sei lá, uma forma de assar alguma coisa que ele se utiliza para assar, mas depois é jogado fora porque no produto final ele não vai junto. Aquilo é considerado um insumo, né? Materiais de uso e consumo. Então, todo o material do escritório, né? Caneta, lápis, papel, tinta, impressora, né? Café, alimentação dos funcionários no refeitório, tudo isso é material de uso e consumo, tá? E ainda temos os materiais, os equipamentos, né? Os imobilizados. Então, que em algumas classificações eles são tidos como insumos. Só que eu acho que é bastante saudável fazer essa classificação separada. Então, tudo que for equipamento durável, né, ele vai entrar no ativo como imobilizado, lá no plano, no balanço patrimonial, né? O que for matéria-prima, insumo, vai entrar como estoque, né? Então, tem já ali uma classificação, uma justificativa para isso. Mas também tem, e aí é onde que recai o principal ponto de eu adotar esse tipo de classificação e pedir para os alunos do TCC fazer dessa forma, é que, dependendo do início da análise da viabilidade econômico-financeira lá na quarta entrega, na última entrega do TCC, serão necessários ajustes, né? Já agora, nos cálculos das capacidades de produção, se confrontar com demandas, poderão haver inconsistências, no sentido, assim, discrepâncias, né? Uma previsão de venda muito menor do que a capacidade produtiva planejada. E se a capacidade produtiva foi planejada tão grande, provavelmente o investimento em equipamento é muito grande. Então é importante tê-lo separado, porque daí depois, na hora de fazer o ajuste, faz mais sentido. Eu já chego e faço o ajuste nos investimentos do imobilizado, dos equipamentos, né? Outra característica que também me faz sentido fazê-lo separado é porque o custo de financiamento de um tipo e de outro é sempre diferente, né? Desde o material de uso e consumo para as matérias-primas, né? E aí mais ainda por os equipamentos, né? Equipamentos eu consigo taxas de juros subsidiadas do governo muitas vezes, eu consigo no Brasil via BNDES e assim por diante, né? Então eu tenho bastante possibilidades e são diferentes na prática do gerente, numa abordagem gerencialista, né? Então por isso essas 4 classificações. E é assim então que eu peço para que os meus alunos façam. Para exemplificar e gerar já uma polêmica, eu faço um exemplo aqui pegando um produto de uma marca conhecida para que todos tenham consciência do que nós estamos falando, né? Então, vamos usar como exemplo o Chocotone da Balduco, né? Matéria-prima, por exemplo, o chocolate.
Aquela caixa que aparece ali em cima, né, a caixa do chocotone, para mim também é considerada matéria-prima. Porque eu, cliente, vou no final do ano no mercado, compro aquilo e levo para casa. Então vem junto com o produto a caixa, né? Às vezes vem umas promoções, vem umas latas, né? Aquelas latas são matérias-primas, porque eu comprei a lata eu levei para casa e vou usar ela talvez para outra coisa. Agora, olha do lado ali no esquema, o insumo, aquela caixa de papelão da Balduco grande, onde talvez os panetones venham dentro. Aquela caixa eu não levo para casa, eu nem vejo, né? O estoquista do supermercado, ele abre, coloca na gôndola, enfim, e essa caixa ele dá a destinação correta para ele. Então isso para mim é insumo. A fita durex que é utilizado para fechar a caixa, as etiquetas que são utilizadas para o processo de transporte nessa caixa externa, né? Tudo é insumo. Os bens, ali tem um equipamento batendo uma massa, que não sei se é de chocotone ou não, né? Mas enfim, é um bem, é um imobilizado ali, né? E aí do lado direito eu diria que temos um material de uso e consumo, né? Uma agenda, que é um brinde, né? E aí é importante, eu botei a agenda aí de propósito, porque brindes, dependendo do modelo de tributação que você adota por escolha própria ou porque a legislação lhe obriga, tem diferenças de tributação, né? Então é importante você ter ciência disso, sabe, desses materiais todos, conhecer as matérias-primas, conhecer os insumos, os bens e os materiais de uso e consumo e conhecer todas as características envolvidas com eles, porque isso faz toda a diferença na hora de se gerenciar uma empresa, né? E na hora de se analisar a viabilidade econômico-financeira de uma também, de um projeto, né? Pode fazer toda a diferença nesse caso. E quanto aos bens, vou levantar uma questão que está acontecendo nesse período com uma equipe minha. Eles vão utilizar muitas facas no processo produtivo deles, porque eles são um abatedor, um frigorífico, né, uma indústria grande frigorífica para abater animais, né, de proteína animal, carnes, né, e eles utilizam então essas facas. E uma dúvida nossa é como classificar se as facas são insumos ou se são bens. Por quê? Porque, em tese, a faca é um bem, né? Um imobilizado, porque você compra e é um equipamento que está ali, vai durar. Só que num frigorífico a faca não dura muito tempo, né? Ela tem um processo rotativo e aí a gente está no dilema, a gente não sabe direito como classificá-la, tá? Então, eu não tenho a resposta para isso agora. Eu só estou querendo levantar que vocês, todos os grupos, podem passar por questões dessas. E faz sentido, não existe engessamento nisso, né? Nós somos uma teoria social aplicada, né? Então, temos a parte aplicada e temos a parte social, e isso tudo quer dizer que nós somos uma ciência exata, né? Então, vocês precisam passar por isso. Mas essa etapa de classificação é essencial para que a gente consiga avançar e principalmente desenvolver a parte financeira posterior de uma maneira mais tranquila, né? Sem tanta dor, digamos assim, usando termos do design thinking e assim por diante. É importante que vocês se atenham a todos esses elementos e aí descrevam, né? E quando forem descrever, façam a descrição com detalhes, com nível de detalhamento bacana. Coloquem fotos, coloquem dados, né? Descrevam, expliquem aquilo que não é óbvio, explique como é que funciona, como é que se usa, onde que se aplica, porque vocês precisam deixar transparente para o leitor, para a audiência de vocês, sejam os professores que vão fazer parte da banca, sejam avaliadores de um projeto, possíveis financiadores, né? As pessoas precisam bater o olho e compreender o que vocês estão falando. E às vezes, por si só, uma imagem já explica, o nome de algo já explica, mas muitas vezes não. Então eu indico que vocês organizem esse processo,
cada um deles, né, vocês vão conversar com os orientadores de cada um, os meus eu peço que organizem dessa maneira, e aí dentro de cada uma dessas subtópicos, né, matéria-prima, insumo, bens e material de uso e consumo, façam uma listagem. Dentro dessa listagem tenha lá o nome, tem a descrição detalhada, tenha imagens, uma ou mais, se necessário, para que seja compreendido o que é aquilo. Possíveis fornecedores, a escolha do melhor fornecedor e a justificativa disso, né? Se não está nessa lista, então já esteve lá no mercado fornecedor anterior, mas precisa estar, precisa se fazer presente. E é importante a gente ter tudo isso aí bem organizado, né? Então, matéria-prima, de uma maneira bem simplista, tudo aquele material que está dentro do produto, agregado ao produto que foi transformado. Então, eu diria assim, como exemplos práticos, né? O sal e o tomate em um molho de tomate são matérias-primas. A madeira e os parafusos em um molho são matérias-primas. Vejam que eu não coloco as embalagens aí. Vocês vão ter que conversar com os seus orientadores. Nós temos no hall de orientadores do Business Plan contadores, gestores financeiros, gestores de operações, pessoal mais de marketing e assim por diante. Então, cada um com a sua visão, né, pode ter uma orientação um pouco específica, né? Insumos, todos os materiais aplicados na prestação de um serviço, na produção de um produto, mas que não fazem parte dele, propriamente dito, né? Então, eu digo aquelas caixas de papelão grande, água, energia elétrica, etiquetas, como eu já falei, né? Os bens, então, como eu digo, também, tem um erro no slide aqui, peço desculpa, mas o exemplo está correto, né? Um forno de pão para uma panificadora, um braço robótico para uma montadora de automóveis. Então, são aqueles bens, aqueles equipamentos que ficam imobilizados, né? E são utilizados no processo produtivo. O material de uso e consumo são todos, também tem o copia e cola do slide, né? Mas os exemplos estão corretos, de novo. Materiais publicitários, materiais de escritórios, alimentação dos funcionários. O que são materiais publicitários? Folder, panfletos, essas coisas, né? Também são material de uso e consumo. Não entram na produção, mas não fazem parte do produto, né? E aí, por que da classificar, né? Dessa maneira, como eu já adiantei, né? Acredito que faça todo sentido eu separar os equipamentos dessa lista, porque aquilo que é do estoque circulante acaba impactando o fluxo de caixa, né, disponível, né, acaba impactando o capital de giro, claro, né, e os equipamentos já são tratados como imobilizados, possuem suas características quanto a ofertas de financiamento, e é importante ter isso, né, consciência disso, para que em qualquer ajuste necessário você possa fazê-lo. Imobilizado, ele também demanda um investimento maior do empreendedor, do patrocinador, digamos assim, do projeto, e isso impacta diretamente a rentabilidade. Então, é bom eu ter separado a lista do meu imobilizado, porque dependendo das análises preliminares financeiras, eu posso tomar uma decisão de diminuir o investimento e fica mais fácil fazê-lo se eu já tenho separado uma lista dos equipamentos, porque se eu faço essa diminuição, a demanda por capital próprio diminui também. E ao fazê-lo, né, ao ter essa diminuição, eu possivelmente venha a ter um aumento da rentabilidade, da remuneração do patrimônio do empreendedor. E isso torna o projeto atrativo, né? Depois lá vão ser feitas as análises, né? BPL, TIR, né? Levando em consideração TMA, né? Taxa média mínima de atratividade e assim por diante. Então, é importante ter essa classificação. É dessa maneira que eu justifico para vocês, né, por que de fazer assim. Tá bem? Então, acho que com isso a gente encerra aqui.
esse vídeo, espero que possa colaborar. Oriento a todos que façam tabelas, organizem por tópicos, deem algum jeito, né? Todos nós temos a capacidade de darmos nossos jeitos, de forma a tornar o trabalho mais inteligível para o leitor. Acho que isso é primordial, né? O leitor do seu trabalho ele tem que olhar, ele tem que compreender o que está escrito. E aí, bem ou mal, organizar em tópicos, organizar tabelas para apresentar os materiais, as listas, organizar as imagens, né? Imagens de qualidade, bem organizadinhos, com tamanhos proporcionais, enfim, né? Faz parte da estética do trabalho também. Torna essa parte, esse tópico, um tópico mais inteligível para o leitor do trabalho. Ok? Gente, obrigado e até o próximo tópico.